In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancto. Amen. Angelus Domini, annunciavit Maria, et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis noster. Amen. Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbo tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis noster. Amen. Et verbum caro facitum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis noster. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei et Carmeli genitris, ut dignificiamur promissionibus Christi, oremus. Gratiam Tuam quesimus Domine mensibus nostris infundi, ut cui angelo nunciante Christi Filii Tui incarnatione coinovimus per passione eius et cruce, ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patris et Filii et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patris et Filii et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patris et Filii et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Requiem aeterna dona eis Domine, et lux perpetua lucia Dei, requiescant in pacem. Amen. Regina de cor Carmeli, spes hominium Carmelitarum, ora pro nobis. Sant Michael Arcangeli, ora pro nobis. Sant Iosef, ora pro nobis. In nomine Patris, et Filii, et Spiritui Sancto. Amen. Então, meus caríssimos amigos, eu fui convidado para fazer um vídeo ao vivo, primeiro, para que as pessoas conhecessem a minha cara. Não tão bonita, né? E creio eu que segundo, para crescimento dos meus 2 canais no YouTube, que já estão começando com uma visualização maior devido ao que eu tenho postado nestes últimos tempos, sobretudo as novenas. Então, realmente eu fico muito ainda instável, porque eu não tenho muito recurso tecnológico e, na verdade, eu não sei muito trabalhar com internet. Mas se assim tem que ser, que assim seja. Então, eu de início, eu quis procurar um tema para que eu então
nesse primeiro momento, eu me apresentasse a vocês, aos inúmeros amigos que eu tenho que não me conhecem pessoalmente. E, graças a Deus, depois da minha oração da manhã, hoje, quinta-feira, quando eu dedico maior atenção à devoção, ao amor, ao Santíssimo Sacramento, pela data de quinta-feira, eu então, saindo da oração da manhã, eu recorri à Sagrada Escritura, porque eu queria um texto que correspondesse ao que eu gostaria de falar. E eu fui procurar no Evangelho uma parte mais precisa dos acontecimentos que precederiam a segunda vinda de Nosso Senhor. Mas, para surpresa minha, a minha Bíblia, quando eu abri, estava marcada uma passagem, está aqui a prova, uma passagem de Isaías, no capítulo 30, versículo 8 ao 17. Então, primeiramente eu vou compartilhar com todos, porque automaticamente depois desta transmissão eu vou julgar este vídeo no YouTube, deixar para sanções, né, para o crivo também do YouTube, porque nós infelizmente já não temos mais a liberdade tão falada, tão falsamente defendida, não é? Tão falsamente defendida na chamada democracia. Nós, pouco a pouco, vamos perdendo esta liberdade de expressão. Então, tudo tem que passar pelo crivo das redes sociais. E nós, infelizmente, temos que nos submeter, não é? A estes crivos. Por quê? Porque de 2 anos para cá, a nossa igreja tem sido, não é? A igreja doméstica. Lamentavelmente, cada vez mais a ordem fique em casa, ela está soando mais alto. E assim, nós somos convidados a fazer, dentro das nossas possibilidades, um cantinho onde nós possamos realmente rezar e nos dedicar à oração, à leitura, ao estudo. E eu, como terceiro carmelita, eu sempre, desde a minha profissão, mas bem antes dela, eu já tinha o costume de manter, como vocês veem aqui ao fundo, isso não é um congá, viu? De
de outras crenças, não. É a minha capelinha mesmo, mas devido ao reduzido espaço, não é? Não fica assim tão romano, mas a gente faz o que pode. Então, dada a minha introdução, eu vou direto ao texto para os possíveis comentários e depois a oração final deste nosso encontro. Vai agora e escreve-o sobre uma prancheta. Grava-o em um livro que se conserve para dias futuros, para todos sempre. Porque este povo é rebelde, constituído de filhos desleais, de filhos que se recusam a ouvir a lei de Yahvé. E dizem aos videntes: não queirais ver. E aos seus profetas: não procureis ter visões que nos revelem o que é reto. Dizei-nos antes coisas agradáveis. Procurai ter visões ilusórias. Afastai-vos do caminho, apartai-vos da vereda. Fazei desaparecer da nossa presença o Santo de Israel. Por isto, assim diz o Santo de Israel: visto que rejeitastes esta palavra e pusestes a vossa confiança na fraude e na tortuosidade, e vos estribais sobre elas, este comportamento perverso será para vós como uma brecha que forma uma saliência em um alto muro, cujo desmoronamento se dá em um repente, ou como a quebra de um vaso de oleiro, despedaçado sem piedade. Dele não se consegue encontrar um caco entre os fragmentos, com que se possa tirar um tição da lareira, ou com que se possa tirar água da cisterna. Com efeito, assim diz o Senhor Yahvé, o Santo de Israel: na conversão e na calma estaria a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança estaria a vossa força. Mas vós não o quisestes. Mas dissestes: não, antes fugiremos a cavalo. Pois bem, haveis de fugir. E ainda, montaremos sobre cavalos velozes. Pois bem, os vossos perseguidores serão velozes. 1000 tremerão diante da ameaça de um. Diante da ameaça de 5, haveis de fugir, até que sejais deixados como um mastro no alto de um monte, como um sinaleiro sobre uma colina. Palavra do Senhor, graças a Deus. Não é esta a descrição mais perfeita
da situação que todos nós estamos mergulhados, que nós estamos vivenciando, que estão nos impondo há pouco mais de 2 anos. E qual não tem sido a nossa reação, senão a mesma destes mencionados nesta leitura que eu acabei de ler? Nós fraudamos a lei de Deus. Nós não o colocamos no lugar que lhe é devido. Antes, desgraçadamente, nós o retiramos. Não somente dos nossos templos, com a retirada do Santíssimo Sacramento do centro da igreja, e hoje vem com um blá 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 que a Eucaristia é o centro da vida cristã, que a Eucaristia é o centro da vida comunitária, que a Eucaristia é o centro da comunidade eclesial. E eles vão inventando, a fim de fazer com que o povo acredite que a Eucaristia seja realmente tudo isso. Mas eles vão pouco a pouco retirando a Eucaristia do seu devido lugar. E o primeiro passo foi retirá-la visivelmente. Vamos colocar o Santíssimo Sacramento numa capela à parte. Ou então vamos esconder o Santíssimo Sacramento só durante a missa, na consagração, na comunhão. E assim, cumpre-se a profecia do Santo Padre Pio XII, quando ele vai dizer que chegaria tempos que nós, como Santa Madalena, procuraríamos o corpo do Senhor e nós perguntaríamos: ei, aonde vocês colocaram o corpo do meu Senhor? Eu quero buscá-lo. Então tudo nos vem a conta-gotas. Tudo nos vem a conta-gotas. Com o Concílio Vaticano II, do qual publicamente eu digo que eu sou inimigo, porque o Concílio Vaticano II destruiu em 50 anos uma tradição de 1950 anos. Que trabalho perfeito do clero maçom. Que trabalho perfeito dos bispos maçons. Que trabalho perfeito dos papas maçons. E agora, nós, eu digo por mim, que levei muitos anos para a minha conversão,
Eu levei muitos anos para a minha conversão. Eu nunca escondi o meu passado. Eu nunca coloquei panos quentes no meu passado. Eu apenas reconheci que eu não estava no caminho reto, no caminho que desde o começo Deus havia traçado para mim. Então eu falo por mim, que levei anos neste processo de conversão e nele ainda estou, porque nós temos os nossos momentos de fraqueza, nós temos os nossos momentos de noites escuras, nós temos os nossos momentos de pecado. Mas resta-nos confiar na graça de Deus que não desampara. Então hoje, quando nós queremos ser verdadeiramente católicos, professar verdadeiramente a nossa fé, não entrando e não comungando do sistema corrosivo que atualmente nós vemos na igreja, nós somos, então, colocados à margem. Nós somos marginalizados. O cardeal Bergoglio, ou Papa Francisco, como quiserem, né? Ele disse que quem não aceita o Vaticano II, não está na igreja. Bem, palavras ocas, pelo menos para mim, não é? Que não comungo também com este pontificado e dou a minha cara para bater ao vivo e a cores, porque eu posso ter todos os defeitos do mundo, mas hipócrita eu não sou. Então eu não comungo do Vaticano II, nem de alguns documentos que ainda alguns bispos mais conservadores defendem. Porque, infelizmente, quando se derruba, só quando derruba uma grande árvore, é que nós teremos a real visão do estrago que ela fará ao cair. Então eu sou católico, apostólico, romano, professo na ordem terceira do Carmo, aonde eu nunca dei escândalo, pelo contrário, eu lutei ferozmente contra aqueles que queriam transformar a ordem terceira numa simples irmandade. Nós não somos uma irmandade. Nós não podemos aceitar que a nossa regra de vida, que a nossa regra de conduta seja
reduzida a um papelzinho vagabundo chamado estatuto, que qualquer um pode rabiscar. Então, para quem a carapuça serviu, que enterre-a até o pescoço. Se precisar de citar nomes, eu o farei com muito prazer. Mas não venha ao caso. Não venha ao caso. E nem tampouco eu queria desviar o assunto para este tema. Eu queria simplesmente me apresentar, porque eu não sei se é requisito, se é que tem que ver o rosto da gente, então aqui estou eu, não é? E dentro desse texto que nós acabamos de ler, nós refletirmos seriamente o quanto nós nos desviamos dos caminhos de Deus, infelizmente, porque os nossos bispos, os nossos sacerdotes, assim fizeram conosco. Então nós estamos pouco a pouco, dia a dia, nos transformando em protestantes. A ordem é que não pode haver conversão. O próprio Bergoglio disse isso, não pode haver conversão. É cada macaco no seu galho. Então, estes que estão fora da igreja, que estão fora da comunhão, do corpo místico de Cristo, eles são melhores do que nós católicos que insistimos em conservar a nossa fé. Eles já perderam esta fé. Eles já se desvincularam desta fé. E eles são aplaudidos. Eles são queridos. Eles são bem aceites. Mas nós não. Nós somos perseguidos. Nós somos chamados de fanáticos, de fundamentalistas, de radicalistas e até de loucos. Eu também não me importo com isso, porque São João da Cruz, nosso pai, era tido como tudo isso por querer ser santo. Padre Pio, São Pio de Pietrautina, levou todos esses títulos porque era santo. Eu que sou pecador não vou ter? Eu que sou pecador não serei rotulado? Pelo contrário. Então, para mim, é graça. Quanto mais não me quiserem na igreja, para mim é graça. Eu cheguei a esse patamar. A igreja, para mim, nunca foi um trampolim para a vida social. A igreja, para mim, nunca foi uma carapaça para eu ser respeitado na sociedade. Eu, desde a mais tenra infância, eu tive grandíssima devoção a Nossa Senhora do Carmo. Desde pequeno. E Nossa Senhora do Carmo
quanto trabalho eu dei a ela para que eu me convencesse que eu estava sendo preparado por ela para uma grande missão. Na década de 80, quando eu ainda servia na confraria de Nossa Senhora da Boa Morte, aqui em São João del Rei, o Monsenhor Paiva me inscreveu no movimento sacerdotal mariano. E eu fazia todo o primeiro sábado o cenáculo na minha rua e depois parei. Mas passados tantos anos, eu compreendo hoje que foram estes cenáculos a minha grande preparação, como soldado do exército de Nossa Senhora. Depois de uma vida não tão correta, eu ingressei na Ordem Terceira. E este trabalho de Nossa Senhora se intensificou. Ainda que eu não compreenda muitas coisas, eu só tenho em mente o que Nossa Senhora nos diz atualmente. É hora que vocês saiam dos vossos esconderijos, é hora que vocês saiam, porque eu já vos preparei. A generalíssima imperatriz dos céus e da terra nos vem acompanhando de modo mais do que materno. Eu posso dizer que, na expressão da palavra, divino, porque nós somos tão fracos, nós somos tão medrosos, nós somos tão covardes, medíocres, mentirosos, mas nem assim Nossa Senhora desiste de nós. É como a mãe que tem um filho na cadeia. Ela sabe que o filho errou. Ela sabe que o filho está preso. Mas ele continua sendo seu filho. Então, meus irmãos, sinceramente, até um pouco cansado, que a minha saúde realmente já não me permite muita coisa, mas me permite ainda rezar, me permite ainda sofrer, me permite ainda falar e escrever. Então hoje eu decidi sair do meu esconderijo para trabalhar
frontalmente, visivelmente, neste campo de batalha, de guerra. Nós estamos literalmente num campo de guerra. Não só guerra biológica, não só guerra material, mas nós estamos numa terrível guerra espiritual. E nesta guerra espiritual, nós já perdemos mais do que 620 mil e como vai, falando aí a televisão, que já morreram por causa desta peste. Já caíram muito mais do que 620 mil almas no inferno. E nós continuamos acuados. Nós continuamos sendo pressionados a nos... Vai lá, o horário da picada é esse. Perdão. Quem não tomou primeiro, 2, 3, vai lá. Aí correm. A igreja fala que isso é vida, que isso quer dizer, Bergoglio. E os bispos em comunhão com ele. Que isso é dom de Deus. Que isso é presente de Deus. Mentira, pelo amor de Deus, mentira. Mentira. A hora que as coisas começarem de fato a desenrolar, porque o castigo, ele virá, nós só temos o poder agora de amenizá-lo através de uma vida correta. Mas nós não temos mais como impedi-lo. Então, assim como eu vi agora há pouco um casarão colonial sendo engolido por um barranco, antes de eu vir aqui para a capela, eu fiz um teste aí para ver se eu já conseguia entrar direto no YouTube e eu recebi esse vídeo. Um barranco que literalmente solapou o casarão. Sabe lá Deus quantos anos, séculos talvez, 100, 200 anos. Nós não temos mais tempo, meus irmãos, para deter o castigo. Nós temos tempo para amenizar, mas ele vai chegar, se não como esse barranco, em frações cada vez mais penosas, em frações cada vez mais dolorosas. Por isso, para terminar, eu convido de todo o coração a que rezem comigo. Não precisa ser ao vivo às 18 horas, mas que rezem, que procurem no YouTube ou no Facebook a novena que eu iniciei a São Sebastião. São Sebastião é o santo que deveria, desde o primeiro caso desta enfermidade,
ter sido posto no primeiro altar, no altar principal das igrejas, e todos os párocos, todos os fiéis, fazerem a ele uma novena mensal. Mas isso não aconteceu. Ele que nos é proposto pela igreja como advogado contra a peste, a fome e a guerra. Mais do que nunca é necessário que nós dobremos os joelhos diante de Deus e peçamos, por intercessão de São Sebastião, fortaleza e discernimento. Fortaleza para que nós possamos conviver, vencer as dores e as dificuldades atuais. E discernimento para que nós não sejamos marionetes nas mãos de uma estrutura que só nos quer mortos. Mortos fisicamente e mortos espiritualmente. Invoquemos então a proteção do arcanjo São Miguel. Que este grande arcanjo, designado por Deus como príncipe das milícias celestiais, nos assista em todas as nossas necessidades. Fortaleça o nosso anjo da guarda e nos envie quantos anjos nos forem necessários para sermos fiéis a Deus nosso Senhor. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida.